Começa agora, pela Rádio Catedral FM, programa Ágape Solidário. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, a mais um programa Ágape Solidário. Esse programa é um programa do Vicariato Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro e também é apoiado pelo SUSTICOM, que é um programa interdisciplinar de extensão universitária e ação comunitária da PUC-Rio. Eu me chamo Rodrigo Policeno, sou analista de comunicação do Departamento de Teologia da PUC-Rio. E hoje vamos conversar sobre uma temática de extrema importância, que tem um nome que a gente deu aqui na nossa conversa mais cedo, eu e Júlia e Thiago, que a gente deu o tema desse programa de Vozes de Resiliência, celebrando a força da mulher negra, latina e caribenha. Para nos auxiliar nessa conversa, também convidamos a duas pessoas muito especiais. A Nazir Maria de Oliveira, eu sei que de repente você não conhece aí, você que está nos ouvindo e nos vendo pelo Web TV Redentor e nos ouvindo pela Rádio Catedral, de repente você não a conhece com esse nome, a Nazir Maria de Oliveira, porque ela é mais conhecida como Dona Zica, famosa Dona Zica, Seja muito bem-vinda, Dona Zica, e ela também é atual coordenadora da Pastoral Afro. E também trouxe uma companheira aqui de peso, para estar conosco, batendo esse papo, que é a Cecília Costa, que é da Pastoral Afro, lá da paróquia de São Lourenço, em Bangu. Abraço para a galera de São Lourenço, Bangu, e já vou deixar vocês falarem. E sejam muito bem-vindos e bem-vindos, pode dar boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, de falar sobre um tema tão importante, E estamos aqui. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, é uma alegria muito grande estar podendo fazer essa conversa, esse bate-papo numa tarde, assim, e falando sobre esse tema que é tão importante e tanta dificuldade, tantos problemas que a gente tem que está discutindo aqui, que está falando, Então, para mim, para nós, é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estar colocando essa discussão. E o programa de hoje, como a gente já disse anteriormente, ele é em parceria com a coordenação da Pastoral Afro da Arquidiocese do Rio de Janeiro, E nós dedicamos esse encontro para o Dia da Celebração da Mulher Negra, Latina e Caribenha, Então a gente pretende honrar a história, a cultura, a resiliência dessas mulheres incríveis, que ao longo dos séculos têm sido pilares de luta e esperanças em suas comunidades, Como a Dona Zica, a Cecília e muitas outras mulheres, a gente pode citar aqui, negras, que foram pilares de luta, dentro das suas comunidades de esperança. E o engraçado, que o mês de julho é muito importante para a nossa causa racial, para a causa racial e para a questão negra. Ele já começa lá no dia 3 de julho, com o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Muito bacana. Ele já começa lá, que foi a primeira lei criada, não vou lembrar o número da lei aqui, nem vou chutar, porque não é a minha parte, eu sou comunicador, Já fiz direito, já fiz uns períodozinhos de direito, mas a minha praia foi para comunicação, eu tô aqui, Então, já começou ali, 3 de julho, E aí ontem, olha a coincidência gostosa, ontem foi o dia de quem? Foi o dia do Internacional de Nelson Mandela, como o pessoal diz, sim, Mandela Day. Grande homem, grande figura em relação contra a luta, que lutou contra o racismo, principalmente contra o apartheid lá na África. Então, assim, eu acho que o mês de novembro, assim, é o mês da consciência racial, da consciência negra, mas o mês de julho tem 3 datas aí que são importantes e de peso, Acho que são 2 meses importantes pra gente e por isso que fizemos esse convite para vocês dois, para a Pastoral Afro, estar aqui conosco, E também em novembro a gente vai estar de novo falando lá do Consciência Negra, tá bom? E vamos aproveitar, já que a gente está aqui, não está para falar dessas datas, a gente está para falar da Pastoral Afro, conhecer mais essa pastoral que é um pouco nova, na arquidiocese, assim, no sentido assim, de conhecimento, a galera não conhecia, não sabia. Pastoral Afro, igreja, que isso dá um bom samba, vamos colocar assim, que é a minha praia, que eu mais gosto, isso dá samba,
Então, dona Zico, Cecília, fique à vontade, aí vou deixar vocês à vontade para quem vai responder ou completar, se não precisa, se uma corresponder, a outra pode completar. Pode escalar, né? Isso, como eu falei, como tivesse ali na roda de samba, a gente fazendo aquela riminha da roda e tal, e vamos levando até o final. Né? E o Vinícius, quando vai lá, me corta para não passar do horário. Me conta, como que surgiu a Pastoral Afro, a história? Conversa com a gente aí. Olha, a Pastoral Afro, ela surge de uma... Cecília também pode me ajudar, tá, Cecília? Vamos fazer a nossa fala. Ela surge de uma forma, assim, bastante... Como é que eu posso dizer? Nós tínhamos umas comemorações, né? Lá na nossa região, dia de São Jorge, tá? E nós tínhamos um padre que vinha celebrar as missas pra gente, e ele trazia um grupo de pessoas que eu não entendia, entendeu? Mas comecei a gostar da celebração, mesmo sem entender, comecei a gostar da celebração. O padre, que era o Frei Tatá, lá de Nilópolis, tá? Nessa época ele estava em São João de Meriti. E a partir daí a gente começa a sentir essa questão da celebração que mexe com o povo negro, entendeu? Que mexe com a nossa origem, mexe com a nossa fé, com tudo isso. Então, a partir daí a gente começa a sentir esse sentimento, né? E começamos a participar da paróquia de Frei Tatá, lá em Nilópolis. Tinha uma determinada data do mês que tinha as missas, né? Celebrativas, e nós íamos para lá participar das missas. Então, assim, fomos tomando mesmo aquela consciência de que nós também precisávamos, tá, de estar engajado de forma bem mais concreta, né? Essa questão da questão do nosso povo negro, da questão racial enquanto igreja, enquanto negro na igreja, enquanto mostrar essa realidade, né, das nossas origens, dos nossos ancestrais e tudo mais, né? Então, assim, a gente caminha alguns tempos lá com o Frei Tatá e vai crescendo essa articulação nossa também nas nossas comunidades. E quando chega em 2014, né, Cecília? 2014, a partir de muitas conversas, trouxemos para a diocese as nossas propostas, os nossos desejos, entendeu? Dialogamos muito com o Dorani e tudo mais, né? E em 2014 a nossa pastoral ela se torna oficial na diocese do Rio de Janeiro. Legal, então, só uma pergunta, dona Zica, ou a Cecília também pode responder. A Pastoral Afro, ela já existia em outros locais do Brasil? Sim, já. Ela existe, nacionalmente, ela existe em vários estados, entendeu? Na época, quando a gente começou a participar, já tinha mais de 10 anos, e acho que tinha uns 18 anos já de trabalho da Pastoral a nível nacional. Então, nível nacional. Então, quando vocês começaram aqui no Rio de Janeiro, já tinham 18 anos de caminhada pelo Brasil. Já. Grande. Legal, não sabia. Nós temos uma romaria, né? Nossa data de romaria é a segunda sexta-feira do mês de novembro. Ela é nacional. Entendeu? Essa romaria se encontra onde? Em Aparecida do Norte. Primeiro, no primeiro sábado. Segunda sexta-feira. Segunda sexta-feira de novembro. No mês de novembro. Sim, é novembro. Sim, entendeu? E é uma coisa maravilhosa você encontrar o Brasil todo que ali, legal. Né? E nós tivemos já vários congressos. Nosso último congresso foi o 10º, né? 10º Congresso Nacional. Entende? Onde se reúne com o Brasil todo. Esse último foi em Salvador, entendeu? Oh, que delícia! Em Salvador, foi maravilhoso. Então, a questão da pastoral, ela parece nova, né? Quando fala pastoral, de onde vem isso, né? Mas a pastoral já tem todo esse tempo de existência, né? E ela é muito bem organizada em vários estados. Que legal, que bacana. E aí, falando da organização, né, e tal, e como é que é a atuação da pastoral aqui no Rio de Janeiro, né? Como que é a articulação, como é que ela está espalhada, está em quantas paróquias? Pode falar, Cecília.
Só uma curiosidade, quer dizer, eu acho interessante colocar isso, porque eu costumo falar que o Espírito Santo não dorme, né? Ele está sempre ali, né? Junto da gente. Então, a minha participação na Pastoral Afro começou lá em Padre Miguel, isso. É, Padre Miguel. Assim, de uma forma muito interessante. Meu marido estava fazendo uma pós e eu, na época, era fotógrafa, estava trabalhando ainda como fotógrafa, né? Legal. E aí ele me chamou. Cecília, vamos lá em Padre Miguel para fazer as fotos porque vai ter um pessoal, a missa de São Jorge, e falaram... Mas meu marido não ia à igreja. Ah, ele não é católico, Não é era. religioso. Não era. Não era? Opa, conta essa história, isso aí tá bacana. Ele não era católico, não era não. Mas ele queria só as fotos para ele poder colocar no trabalho dele. Que também ele é fotógrafo. Não, no trabalho da pós, que ele estava montando. Tipo assim, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Aí eu fui, quando chegou lá, falei, meu Deus, que eu vi o Frei Tatá e toda essa movimentação. Eu falei, meu Deus. E aí convidaram a gente para ir nessa romaria. Convidaram, né, no microfone, olha, quem quiser tal, participar e tudo. Aí eu falei, nós vamos. Aí eu falei, eu vou. Falei, eu não sei, eu vou. Ele falou, então eu vou. Forte. Aí ele falou, então eu vou contigo, que a gente né, tá sempre junto e tal. Não, eu vou contigo. Aí falamos para os filhos, que eram pequenos, jovens ainda, a menino de 14 e a menina de 13, ao contrário, a menina de 14 e o menino ia fazer 13 anos. Eu falei, olha, vocês vão ficar em casa e nós vamos. Vocês vão? Eu não quero ir. Tá bom, fica aí vocês. De jovem, né? Fica vocês. Não, mas eles foram. Foram? Quando chegou... É interessante colocar essas coisas, eu acho. Porque eu falo da força do Espírito Santo mesmo. Continue. Mas a questão é que esses meninos foram, certo? Esses meninos foram, o não católico foi, né? Essa parte que eu tô interessado em saber. Ele era, agora não era católico, agora é católico. O não católico foi, entendeu? E no início da nossa caminhada da pastoral, foram os eixos da pastoral. E aí eu vou pedir, então, pra gente continuar essa história gostosa no próximo bloco, porque o que eu tô muito curioso, que eu tenho certeza que quem tá em casa tá curioso para saber como que foi a conversão do não católico, que foi fazer um trabalho de pós-graduação. Exato. Desculpa, pode falar a temática? Você lembra? Qual era a pesquisa dele? Eu não lembro. Era sobre a questão do negro. Questão racial. A questão racial. E aí trouxe ele para dentro da igreja. Então você que está nos acompanhando aí pelas ondas da Rádio Catedral e também pela Web TV Redentor e pelo YouTube da rádio, espera um pouquinho, vai lá, bebe uma água, vai no banheiro, que você vai saber dessa história, que eu também estou muito curioso. Estamos apresentando Agape.
Solidário. Olá, boa tarde. Olá, gente, boa tarde. Então, você que estava aí, foi lá, bebeu água, voltou para entender a história do não católico. E, gente, aqui nos bastidores, essa história tem mais pano para manga que vocês veem. Vamos ver, vamos chutar e ver, né? Quem está aí pela Web TV Redentor, né? Eu quero que vocês gravem, né? Esse jovem de 13 anos que não foi, fica de olho naquela história, fica de olho, olha esse personagem também da história que no decorrer, e beleza, Cecília, ele foi lá, e você que está chegando agora, né, para contextualizar, o marido da Cecília era não católico, foi na igreja, uma celebração de São Jorge, e ali, só para tirar umas fotos para um trabalho da pós-graduação. O cara não católico e tal, né, não tinha vínculo com a igreja. Aí Cecília foi lá, não, a gente vai numa romaria que tem aí da Pastoral Afro, que é toda segunda, sexta-feira de novembro, ok? Sim. Decorei, porque eu quero isso. Olha que eu vou ser muito sincero. Eu gosto de ir Aparecida quando tá vazio, né? O pessoal, meus amigos sabem, de igreja e tal, galera que tá aí vendo aí e tal, sabe como que é, que eu sou muito chato. Eu gosto de tumulto, mas para Aparecida eu gosto de rezar, né? Sim, então eu vou lá e tal, e muito barulho me atrapalha às vezes. E aí eu falei, não, vou e tal, não sei o que. Eu não gosto de romaria, eu nunca vou, aquela de agosto que tem, agora mês de agosto. Eu não vou, gente, eu não vou, tem pavor. Eu tava até um amigo meu, não, vai na romaria. Eu falei, gente, não vou não. A minha esposa é devota na Sala Aparecida e tal, minha neguinha. Um abraço pra você, Patrícia, minha pretinha. Nosso armário, só pra essa devoção em Nossa Senhora Aparecida, a gente, antes de casar, eu ganhei um armário. Minha mãe é empregada doméstica e ganhou um armário, né, e tal, de uma patroa dela. E tal, aí a gente tava naquela papo de casar, de casa, não casa, casa, não casa, casa, não casa. Quando chegou a chavezinha do armário, o chaveiro era de quem? Nossa, ela parecia um armário grandão. Na época era solteiro, morava sozinho. Armário grande, enorme. Esse armário para casal, né, mãe? Muito grande. Você já quer me casar? Você quer que eu saia da minha casa? Eu não tenho nem morando contigo. Quer que eu saia dessa casa, que minha casa era de solteiro? Aí quando eu vi, eu falei, essa devota, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora já mandou. E tá lá em casa. Isso. Mas vamos voltar à história aí falando de casamento, né? Só fiz essa contextualização para voltar ali no casamento. Então, é seu esposo não católico, como diz a Zica. Aí, fala sobre o não católico. Não, então, aí ele resolveu, como eu estava falando, ele resolveu ir também junto comigo para Aparecida. E meus filhos que não queriam ir também resolveram ir, para não ficar sozinho em casa. E aí eu costumo dizer que eles foram... Quando a gente tem encontro com Jesus Cristo, a gente volta por outro lado. Uhum. Lembra os pastores? Sim. Os reis magos. E volta por outro lado. Tiveram encontro com Jesus Cristo e eles voltaram por outro lado. Isso. Foi o que aconteceu com a minha família. Eles tiveram um encontro, claro, Nossa Senhora Aparecida, e aí eles voltaram convertidos. Eles não sabiam ainda. Eles não sabiam ainda. Meus filhos participavam da igreja, mas não tinham... Eram católicos, sempre foram, né? Porque eu levei. Mas eles não tinham essa dimensão da igreja. E meu marido voltou uma outra pessoa. Foi lá para Aparecida, já voltou modificado. Já voltaram diferentes, E aí? E aí a gente começou a participar. Então vamos participar. E a gente começou a participar, né? Zica, junto com Zica e tudo. Lá em Caxias, São João de Meriti, né? Caxias, com Frei Tatá. Depois a gente foi, só para completar, Zica, a gente foi para Congresso das Entidades Negras no Paraná. E aí a minha filha foi convocada para ir porque ela era jovem. Então não tem nenhum jovem, tem que ter uma jovem. Você quer ir? Ela ficou assim. Falei, então nós vamos ter que ir junto. Aí nós fomos juntos. Lá o padre Jurandir, que agora está fazendo 50 anos de sacerdócio, tem que falar do padre Jurandir também, era o nosso referencial na época. O padre Jurandir Araújo, hoje ele é salesiano, hoje ele está em São Paulo, Pará de Minas, Pará de Minas, trabalhando lá. Foi o grande incentivador da nossa grande pastoral. Incentivador aqui no Rio de Janeiro. Quantos encontros o padre presente nos deu muita força. O padre Jurandir, eu lembro dele, ele era movimentava. Isso. E aí o padre Jurandir
colocou que nós deveríamos... Pode continuar, pode continuar. Nós deveríamos, né, estar organizando nos nossos outros locais a pastoral. E aí a gente começou a trabalhar isso. Mas pode continuar, né? Que a Cecília deu uma pausa, você que está aí na rádio, né? Porque o nosso outro padre, que é nosso grande motivador, Monsenhor Manangão, chegou aqui também, mas a gente pode continuar. Mas continue. Então, aí a gente voltou e já incentivado lá com o Conenc, né? Com aquele incentivo do padre Jurandir, e a gente voltou e começou a trabalhar aqui. Né? Legal. Como a gente vai conseguir isso, né, Zica? Zica estava até colocando. Mas e o não católico? O não católico se tornou católico e hoje está junto. E aquela criança de 13 anos lá, o que aconteceu com ela? Essa criança de 13 anos hoje é um padre. Então o seu filho, qual é o nome dele? Carlos Ébano, Padre Ébano. Agora, atual Padre Ébano. Ele tá em missão lá no Pará. Olha que maravilha, que maravilha. Então, quer dizer, aquela foto lá no dia de São Jorge, salve Olha Jorge, só. que minha mãe nasceu no dia de São Jorge, então, né, sou devoto de São Jorge, toda a minha família, não tem como não ser e tal, né? Aquela fotinho lá, através da Pastoral Afro, foi lá, vamos tirar uma foto, não sou católico, só quero tirar uma foto para minha pós-graduação. Estou escrevendo lá sobre questão racial e tal, e quero tirar uma foto. Foi pro congresso, voltou, convertido e tem um filho padre hoje. Tem um filho padre. Gente, essa pastoral... Olha, exato. A pastoral, assim... construiu na gente, né? E assim ela surge também assim de uma forma já de trabalho, de luta, de envolvimento com a igreja, porque essas atividades que aconteciam, ela era em espaço público, sabe? Então tínhamos que quando que está, por exemplo, Padre Miguel, tá? Nós temos a Igreja Sagrado do Coração, que é responsável pelaquela área, né? Tipo assim. Da matriz. E aí tinha que ir lá conversar com o padre. Então ela não surge assim de um pensar e a coisa acontece. Não. Entendeu? Não surge. Ela surge de todo um diálogo, certo? De um diálogo, e a gente tinha esse trabalho de conversar com o padre, como seria a celebração e tudo mais, e tínhamos a autorização dele. Então a gente não entra num espaço, né, num território, por nossa própria vontade. Aqui então, é espaço público, a gente não. Até é bom esse comentário, né, dona Zica? Às vezes tem uma galera mais desinformada, vamos dizer assim, e acha que às vezes um trabalho, uma celebração que é feita da Pastoral Afro é algo que é feito de qualquer jeito e não tem autorização. Tudo é autorizado pela Santa Madre Igreja. Exato. Né? E aí, como é que é a articulação aqui no Rio de Janeiro? Quais são os projetos, as ações que vocês têm feito e pretendem fazer? Nós temos a pastoral hoje no Rio. Quando nós fundamos a pastoral lá na Zona Oeste, né? Nós temos em Bangu 2 grupos, que é São Lourenço, e a minha paróquia, que é Menino Jesus de Praga, em Vila Aliança. Tá? Conheço. Entendeu? Então, nós começamos a trabalhar unidas, essas 2 paróquias, né? Quando a gente foi crescendo, hoje nós temos 6 grupos, né, Cecília? 6 grupos. Temos na Zona Oeste. Temos na Zona Norte, nós tínhamos mas por vários motivos da pessoa que coordenava, sobrecarga e tudo mais, ele foi interrompido. Entendi. E temos aqui na Glória, aqui em frente aqui. Ah, legal. Temos aqui na Glória e temos em tem Jacarepaguá, a Selma. Tem Vila Isabel. Então já são, no total são 6 grupos. E esses grupos, como nós atuamos? Cada grupo tem 2 representantes na comissão diocesana. Certo? E nós trabalhamos de forma hoje já bem mais organizadas. Tá? Temos uma coordenação no Leste 1. Bom. Leste 1. Temos uma coordenação nacional. E temos a coordenação de paróquia. Legal. Coordenação de paróquia. E o meu pároco é o nosso assistente eclesiástico. eclesial. Qual o nome do seu pároco? Padre Wilson.
Padre Wilson. Wilson. Um abraço Wilson aí. Cosmo. Wilson Cosmo. Um abraço, Padre Wilson Cosmo, né? Você foi eclesiástico aí da Pastoral Afro. E os eventos? Qual evento? Tem a Romaria, vocês falaram agora, né? No início aqui vocês começaram a falar da Romaria como é que é? Segunda, sexta-feira de novembro. E tem outros eventos aí, acho, né? Temos o congresso, o nosso congresso é de 2 em 2 anos. Tá? O último foi agora em Salvador. Certo? Foi em Salvador. Temos a Romaria, que aí é nacional, é um momento muito, muito, muito bacana, como os congressos também é nacional. E temos atividades de paróquia e temos atividades conjuntas. Entendi. Quando uma paróquia faz uma atividade, certamente estamos todos dando o mesmo apoio, estamos juntos. E Dona Zica, a Cecília, e também Monsenhor Manangão, chega aqui, boa tarde, Monsenhor, bom vê-lo, saudade. Tem tempo que a gente não se esbarra. Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres negras no Rio? Qual vocês acham? Não, o maior desafio que vocês acham que é trazido, né, dentro das reuniões, dos encontros da pastoral? Quais são os maiores desafios da mulher negra hoje no Rio de Janeiro? E também, como você tem a âmbito nacional, qual é? Isso quer dizer, não é só a nível do Rio de Janeiro, é a nível nacional, né? As mulheres negras, elas passam pelos maiores problemas, né? Que muitas vezes não são invisibilizados, certo? E por serem invisibilizados, que eles são maiores. Sim. Né? Por exemplo, eu faço um trabalho com um grupo de mulheres de favela. Tem moro em Vila Aliança, que é uma comunidade de remoção. Tá? Passei por aí. E dessa remoção formou-se as pessoas que puderam manter as suas casas, né, financeiramente, construíram um espaço que hoje é favela, Vila Aliança e Vila Aliança. Isso. Certo? Então, mas eu prefiro trabalhar em Nova Aliança. Nova Aliança? Nova Aliança. Eu gosto muito de Nova Aliança. Por sabe? quê? Porque é a parte mais sofrida da comunidade, é a parte mais esquecida pelo poder público da comunidade, entendeu? Entendi. E tem um pessoal assim maravilhoso que eu gosto de trabalhar com eles. Já fiz um trabalho de 20 e poucos anos com criança e adolescente, um projeto, né? Que era também ligado à diocese. Projeto Bento Rubião, entendeu? E hoje eu trabalho com mulheres. Mulheres. E essas mulheres quem são? São aquelas mulheres, são mães solo, são mulheres que... Aquelas que são vistas como as de menores valores, entendeu? E a gente trabalha muito bem juntas, porque a gente vai até as outras. Para dizer assim, por exemplo, na pandemia, esse grupo de mulheres nós assistimos através de uma instituição crioula, que também é uma instituição de mulheres negras, e nos deu condições de trabalhar com 55 pessoas, 55 famílias, né? Com cestas básicas e alimentos orgânicos. E não foi só ligada à crioula ali, ela formou um grupo, né, de 25 estados. Legal. E todos nós trabalhávamos da mesma forma, entendeu? Então esse grupo de mulheres tomou a frente. Sim. Entendeu? Tomou a frente para trabalhar para estar atendendo essas famílias. E essas famílias, hoje nós temos algumas pessoas dessas famílias, por quê? Nós começamos a perceber que tínhamos que fazer algo para essas mulheres que só iam receber sua cesta básica, seu alimento, mas mostrar para elas que a vida continua. Sim, não é só... Quando terminar a cesta básica, como fica a vida de vocês? Começamos a fazer reuniões com elas, né? E hoje tem uma proposta já, não está ainda funcionando, mas em proposta de funcionamento, de um trabalho com elas, com pensamento delas, ideia delas, que elas que dão as ideias, né? É trabalhar a questão do empreendedorismo. Empreendedorismo? Isso. Legal. Acho que tem um cara aí que é presidente de um banco da Providência, tem uns projetos legais ali para mulheres, vocês podem conversar, trocar uma ideia. Eu não conheço ele, né? Então, gente, essa ideia a gente vai saber um pouquinho mais, né? No próximo bloco, já que uma semana não chegou, já dei essa beliscada aí sobre empreendedorismo, né? E é muito bacana, né, quando você fala, né? Você falou, vocês estão escutando o que elas querem, né? Eu trabalhei um tempo com comunicação comunitária e o mais importante é o que aquela comunidade quer, não levar algo já pronto, fabricado. Então, você que está aí nos ouvindo pelas ondas da rádio e pelo Web TV Renetor, já voltamos, 3 minutinhos, com mais um bate-papo. Agora o Monsenhor Manangão vai falar um pouco
da importância da pastoral afro dentro do vicariato no próximo bloco. Estamos apresentando Agape. Voltamos a apresentar Agape Solidário. Olá, boa tarde, gente. Então, retomamos aí o programa Agape Solidário, né? Como se de repente está chegando agora. Pô, hoje está falando sobre o quê? Eu cheguei atrasado e tal. Então, hoje a gente está falando sobre vozes de resiliência, celebrando a força da mulher negra, latina e caribenha, porque esse mês a gente celebra, né, o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, né? Como eu falei também anteriormente, esse mês de julho é muito importante, que a gente tem o Mandela Day, que é o Dia Internacional de Nelson Mandela, que foi ontem, e no início do mês, no dia 3 de julho, a gente também relembra, né, comemorado, na verdade, o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Queria aproveitar a presença do Monsenhor Manangão, nosso vigário episcopal, né, para o pessoal entender, né, que a pastoral afro também ela está dentro do vicariato social. Eu queria que o senhor conversasse, né, nos explicasse a importância, né, e o porquê de estar dentro do vicariato social a pastoral afro. Na verdade, a ida ou a vinda da pastoral afro para dentro do Vicariato da Caridade Social foi mais porque é uma pastoral que tem um viés muito social, né? Originalmente, as colocações, às vezes mais polêmicas, são a questão da liturgia, ou como fazer uma celebração mais enculturada, o que significa isso. Uhum. E eu sempre digo que isso aí fica para as cabeças mais pensantes em teologia, ainda que eu não veja nenhuma dificuldade. Uhum. É claro que tem uma coisa que é enculturação, que aí é algo que a própria igreja vive o tempo inteiro, né? Cada lugar para onde a igreja foi, ela assimilou determinados elementos que fazem parte da cultura local. É só a gente ler as cartas de São Paulo, ele mesmo dizendo, você se faz grego com os gregos, romano com os romanos, para salvar a todos, né, que é a expressão que São Paulo usa.
Então a gente vai percebendo assim, a preocupação, eu diria, maior, que teria um peso maior, é porque a partir dessa realidade ela visibiliza uma situação que está muito forte presente no mundo inteiro. Até países que deveriam ter, pela cultura mais natural, superado esse processo da discriminação da cor, porque na verdade a raça é a raça humana, é uma única raça, mas de qualquer maneira discriminar os que são negros, os que são de origem indígena ou de origem asiática ou coisa que o valha, é na contramão de tudo aquilo que a própria Sagrada Escritura e a fé cristã propõe. Então a pastoral, ela acaba trazendo um pouco desse viés de luta, né, que Zica e Cecília estavam comentando quando eu cheguei aqui. Quer dizer, no fundo, o que você vai visualizando? Eu vi essa realidade, né? Eu me lembro de um fato acontecido em 1985, eu já era vivo, viu? Eu estava viajando numa primeira volta à Europa, né, de onde eu vim originalmente. Eu estava saindo de Roma e ia visitar minha família em Portugal. E aí eu passei numa loja e estava uma promoção que era de Roma até Madrid, e depois em Madrid eu pegava uma outra condução para Portugal. E a minha opção era o trem, era o trem mesmo, para visualizar Portugal entrando pelo norte, né, do país, ver um pouco da realidade, que era a primeira vez que eu voltava lá depois que eu saí de lá com 3 anos. E no avião, quando eu respondi em português para a menina que era a aeromoça do voo, ela perguntava alguma coisa, eu respondi em português. Aí o casal que estava na frente com 2 crianças se voltou para trás e perguntou: o senhor é português? E aí eu disse: sou. O senhor fala português? Eu falo: nós somos angolanos, estamos aqui, vamos a serviço, não é? E para trabalhar em Portugal, recebemos uma proposta de trabalho e tal, não sei o que. Começamos a conversar, ficamos o resto da viagem conversando. Não era muito longa. Chegamos em Madrid, primeira decepção, né? Porque a gente estava conversando juntos, éramos 6 pessoas, cabíamos todos numa cabine. O natural era que quem atendeu a gente deveria ter perguntado: estão juntos? Não. Discriminadamente me puseram numa cabine com brancos e aí eles puseram numa cabine com negros. Que isso? Isso em 1995. Caramba. Quando eu cheguei em Portugal, aí ficamos aí, em lugar de ficar na cabine, nós fomos pro hotel, o restaurante, ficamos lá a patota inteira conversando, eu e a turma. O casal e mais as duas crianças, né? Aí eu descobri que ele era engenheiro especializado em transmissão de energia elétrica, essas confusões todas e tal, e estava indo para dirigir a empresa portuguesa de eletricidade. Né? Seria o novo presidente da instituição. Quando chega em Lisboa, porque o trem ele desce e vai até Lisboa, era o ponto de maior transferência, e aí para onde ele iria mesmo, porque a sede da empresa é em Lisboa. E aí foi muito engraçado, né? Quer dizer, engraçado para não dizer triste, terrível, né? Porque quase fizeram o cara virar do avesso. A mim não perguntaram nada. Perguntaram, o passaporte era igual, porque o meu e o dele era de Portugal, porque ainda ele era cidadão português, era Angola, mas ele tinha dupla cidadania. Então, a mim não perguntaram nada, apenas pegaram o passaporte, carimbaram e ponto. Acabou. Não fizeram coisa nenhuma. Nele, eram 4 pessoas. Tinham que ter $500 na época, 500 escudos por dia que eles iriam ficar em Portugal. E, além disso, teriam que ter 1.500 escudos, na época, era a moeda da época, para poder permanecer em Portugal. Meu Deus. E aí ele disse: vocês não estão entendendo, lê o papel. Aí quando leram o papel, então a primeira impressão foi: viram a cor. Sim.
No segundo momento, viram o documento. Aí, quando viram que ele estava sendo convidado a ser presidente da instituição que gerava e comandava a energia em Portugal, e mudou completamente. Meu Deus. E naquele momento eu pensei comigo, né? Racismo ainda permanece aqui. Permanece, eu digo, para mim não, porque toda vez eu imaginei e eu ouvia falar que os portugueses tinham uma relação diferenciada com essa realidade da raça, né? Digamos assim, já que todo mundo usa dessa maneira. E eu vi como isso é forte. Se a gente for olhar um pouco da história do Brasil, também é a mesma coisa. Até as expressões que você muitas vezes encontra nos livros e nas novelas e coisa que dá, são expressões que camuflam um pouco a realidade da dimensão. Como é que a pastoral entra? A pastoral entra nesse viés social, ela entra como sendo a voz da igreja para dizer, somos iguais. Sim, sim. Somos o mesmo ser humano. E somos todos filhos e filhas, então em direitos iguais e toda a vida na mesma busca. Para quem vive no Rio de Janeiro, a gente vai percebendo como isso não é tão nítido e tão claro como deveria ser. Esse é um lado. Quer dizer, então, a gente, como pastoral, foi trazida para dentro do vicariato como forma de abrir espaço para que as pessoas possam vivenciar a realidade e começar a lutar pelos seus direitos, pela vida, né? E bacana isso, né? Numa das minhas disciplinas, que era comunicação e questões raciais, a igreja, a professora até uma mulher branca, né? Só que eu fiquei com o pé atrás, cheguei numa de questões raciais e por uma mulher branca falando sobre essa história, a professora Carla, que estiver escutando e tal, um abraço. Eu hoje sou apaixonado por ela, tudo que eu tenho que pesquisar sobre isso, eu vou até ela e tal, pergunto. E a igreja foi a primeira a discutir sobre isso e a lutar pelos nossos direitos. Eu fiquei muito feliz, né, como católico, e ver isso na história, né? A igreja foi a primeira, não vou lembrar o ano e tal, mas foi isso, né? Então, ela estar dentro do vicariato também traz esse recorte histórico, essa importância histórica da igreja, que foi a primeira instituição. Se você olhar a maneira e o lugar aonde a igreja nasce, e a região onde a igreja nasce e para onde ela vai, as primeiras comunidades tinham muitas pessoas da África que eram, a maioria era da cor negra, não é um problema nenhum. O próprio Santo Agostinho muitas vezes é apresentado com uma cor de pele mais escura do que o que era normal. Mas eu digo assim, o problema é quando você deixa entrar por trás da religião uma série de preconceitos que estão na origem do ser humano também. Sim. E aí vai olhar, minha pele é melhor do que a tua. Qual? Às vezes eu brinco assim, o pessoal é tão tonto que nem consegue perceber determinadas belezas que o negro tem mais do que nós brancos. Então eu falo assim, quem é a raça melhor? Estou perdendo tempo falando bobagem. Porque na verdade não é quem é melhor, quem é pior, é quem é ser humano. Falou tudo, beleza. Essa é ser humano. Falou tudo. Então, e o papo tá bom, tá gostoso, mas a gente já tá estourando ali, tá estourando. Eu queria, dona Zica e Cecília, tem uma galera aí nos escutando, né? E tenho certeza que promoveu, caramba, que legal, que testemunho do seu filho, do seu marido, a história da senhora na pastoral e tudo que tem sido feito. Eu quero entrar, eu quero conhecer e tal. Como que a pessoa faz? Além de mandar uma mensagem lá nas nossas redes sociais, @Vicariato Social RJ, Facebook, Instagram e YouTube. Você pode ir lá, adiciona a gente para saber que elas vão mandar a partir de hoje tudo pra gente aqui, pra gente saber do que tá acontecendo, e vocês vão saber também. Mas acompanha a gente, manda mensagem lá que eu, o Thiago e a Ju, a gente responde para vocês essas dúvidas também ali. Mas agora, a pessoa tá ali em casa, como que ela faz? Como que ela pode entrar para pastoral ou criar uma pastoral na paróquia dela? Como é que ela pode ser orientada para isso, para promover isso também, que acho que é bacana? Quem vai responder? Então, nós temos um contato no Facebook, o Instagram eu nunca lembro, gente. Desculpa.
Mas o Facebook é Juventude PAB RJ, pode entrar em contato, mandar mensagem que nós entramos em contato e até apresentamos o grupo que seja mais próximo da casa da pessoa, né? Porque nós temos grupos em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Madureira, então Jacarepaguá. Então a gente pode indicar qual o grupo, o grupo que a pessoa pode participar, então, se for mais próximo. Juventude PAB RJ. PAB. É, Pastoral Afro-Brasileira. PAB. É a nossa sigla. Show de bola. Então eu quero pedir para o senhor finalizar aí com a sua bênção, com suas palavras. Só um minutinho, posso? Deve. Tá aqui para isso. É porque a gente, só lembrando que dia 25 é o dia da Mulher Negra, Mulher Negra, né? Dia 25. E no dia 30 nós temos a caminhada, né? Pela Mulher Negra em Copacabana. 10 horas da manhã. Então, dia 30 dia da minha formatura, de passagem, eu vou falar, já tô dando desculpa aqui que eu vou faltar a caminhada, não é porque eu não quero caminhar, não. Então, dia 30 de julho, domingo, aniversário da Patrícia. Aí, aniversário de uma mulher negra, minha esposa. Eu vou falar, vai caminhar. Não, eu acho que tá comendo formatura, brincadeira. Então, dia 30 de julho, às 10 horas da manhã, em Copacabana, onde mais ou menos o ponto de encontro? Posto 6? Posto 6, Posto 6? Então, dia 30 de julho, no Posto 6, caminhada pela Mulher Negra aqui no Rio de Janeiro. Estão escutando, gente? Então, décima, né, Cília? 10ª caminhada. Então, 10ª caminhada. Moção Malangão? Então, só encerrando, eu vou lembrar uma situação que aconteceu recentemente, né? Morreu ano passado um refugiado, foi morto, na verdade, na Barra. E o ano de falecimento foi celebrado lá no Cristo Redentor, né? E na hora da pregação eu acabei falando, a gente vive num país que tem necessidade de criar leis e mais leis e mais leis e mais leis. Por quê? E deixei no ar a pergunta. No final da celebração, uma pessoa do Ministério Público vira para mim e diz assim: a gente precisa de criar leis e leis e leis e leis que garantem dias e isso e aquilo, porque no fundo a gente esqueceu a lei maior. Verdade. Então, como a gente não quer saber de viver a experiência de Deus, que é o amor, não é? A fraternidade, a comunhão, a aliança, né? Essas coisas todas que a gente já ouve muito dia, a gente tem a necessidade de ter dias específicos para lembrar determinadas coisas importantes da realidade da vida. De um lado é bom que tenha, e do outro lado eu lembrei de dizer como temos ainda para caminhar, para fazer com que de fato a igualdade da vida e das pessoas esteja presente. Então a gente pede a Deus que, por intercessão da nossa mãe Aparecida, não é? Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça sempre, nos dê muito ânimo e muita coragem de continuar essa missão, que é a missão estendida do pastoreio da igreja. Sim. O que a pastoral afro faz é estender àqueles que estão mais aí na ponta a realidade do pastoreio de Jesus Cristo, que vem pelos bispos e os padres que estão por aí na missão de evangelizar. Então, que Deus vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando que do dia 24 24 de julho a 10 de agosto não teremos o programa Ágape Solidário combinado. A gente tem um Ágape Solidário na saúde, né? E o Ágape Solidário onde apresentamos as pastorais, os eventos, tudo que era para a caridade social do Rio de Janeiro. Por quê? Esse período de 24 de julho a 10 de agosto será uma programação especial referente à JMJ que está rolando lá em Portugal. Você acabou de ouvir programa Ágape.